dia a dia e pode demorar um pouco para a gente se acostumar com alguns conceitos, tipo campo elétrico, potencial elétrico. Eu peço que vocês sempre tenham muita calma, não deixem o fato de todo mundo observar o fenômeno te deixar nervoso. Observe que matematicamente os desafios não são tão imensos. Toda essa parte fica à vontade. Toda essa parte começou com os processos de eletrização. Nós, ao entendermos que o átomo tem núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com elétrons, e que o módulo da carga de um próton é o mesmo módulo da carga de um elétron, nós aprendemos a calcular a quantidade de carga de um corpo. É só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. É por isso que a gente diz que a carga elétrica de um corpo é uma grandeza quantizada, ou seja, de quantidades em quantidades definidas. Processo de eletrização por atrito, sinais opostos, mesmo módulo. Eletrização por contato, mesmo sinal, e se os corpos forem idênticos, mesmo módulo também. Aproxima o corpo carregado do corpo neutro, conecta o corpo neutro com a Terra e desconecta. Eletrização por indução, fio terra. Nessa eletrização por indução, se eu uso o indutor positivo, eu atraio para o corpo induzido cargas negativas. Por isso que eletrização por indução, sinais opostos. Depois nós vimos que no entorno de uma carga elétrica positiva tem algo acontecendo ali em volta. Este algo a gente chama de campo elétrico. Pode ser bônus. Acabadinho, mas excesso de trabalho, um pouco sono. Certo? Também aproveitei bastante a vida, né? Num certo período, agora estou mais tranquilo. Galerinha, olha só. Essa gurizada aí tem umas criaturas aí que eu dou aula desde quando, cara? 7 série. Isso aí. Negócio seguinte, galerinha. Quando a gente vai trabalhar nessa área, lembrou da lei de Coulomb? Dobra uma das cargas, dobra a força. Tudo bem para vocês? Triplica uma das cargas, triplica a força. Dobra a distância, cai 4 vezes, triplica, cai 9 vezes. É por isso que eu sou fã do Newton, porque o Newton, ao desenvolver a lei da atração das massas, ele foi um pouco além, né? O Coulomb, ao perceber esses efeitos no laboratório, só teve que mudar as letrinhas, digamos assim. Não que não seja gênio. Só que nós sabemos que só a ideia de força elétrica não foi suficiente. Nós tivemos que começar a estudar o que acontecia no entorno de uma carga elétrica positiva. Pegando uma carga de teste também positiva e abandonando ela perto de uma carga positiva, os iguais se repelem. É por isso que as linhas de campo ou linhas de força são divergentes para cargas, mas se a carga fosse negativa, seria convergente. É isso aí, nada demais. Bom, aí nós começamos a nos perguntar, como é que eu vou calcular o valor desse campo elétrico num determinado ponto? Eu faço uma experiência, né? Eu vou lá, meço o valor da força e meço o valor da carga de teste e faço uma divisão. Aí dá Newton por... Qual é a unidade de carga? Coulomb. Newton por Coulomb. Só que tem que ficar fazendo uma experiência para achar o campo elétrico, é muito complicado. Então vale a pena isolar numa, substituir na outra e nasce essa fórmula. Qual é a diferença delas mesmo? Quando eu
distância. Quando não fala em distância e me relaciona campo elétrico, carga e força, eu uso essa. Se fala distância para relacionar com campo elétrico, tem que usar outra. Pessoal, essa relação aqui, ela funciona sempre, sempre, sempre. Tem uma região do espaço, bota uma carga de teste, média com dinamômetro, faz a divisão, calculou o campo elétrico daquele ponto, está acabado. Essa fórmula não serve para qualquer situação. É quando eu tenho uma carga específica e quero calcular o campo elétrico gerado só por ela ali. Aí eu uso a fórmula. E se tivesse mais de uma carga? Faz o vetor, desenha o vetor, calcula os vetores separadamente e faz a soma dos vetores usando a matemática da física D, da soma de vetores. Só que na vida nem tudo é força. E como o campo elétrico é derivado de força, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Só que às vezes a ideia de é mais importante energia às vezes do que força. E já que aqui é cargas elétricas, então é energia potencial elétrica. A única diferença para a força, a distância não foi ao quadrado. Por que subiu ao quadrado? Porque trabalho, que é energia, é força vezes, e aí cortou ao quadrado com a distância de cima. Cuidado, gente, essa fórmula aqui só serve se só existem duas cargas e tu quer calcular a energia elétrica do sistema. Se tiver mais de uma carga, esquece a fórmula. A fórmula então é limitadíssima, essa fórmula. É mais para o aluno aceitar essa ideia, para ficar fácil de entender essas duas ideias parecidas. O que é isso aqui mesmo? Campo elétrico. Potencial elétrico. Campo é força sobre carga. Potencial, energia sobre carga. Se lá era Newton por Coulomb, Joule por Coulomb. Se eu quiser usar essa fórmula aqui, eu teria que fazer uma experiência. Mas se eu isolo numa, substituo na outra, corta a carga de cima com carga de baixo, esta é a fórmula para calcular o potencial a uma certa distância de uma carga. O que é sumamente importante do diferenciar de campo elétrico para potencial elétrico? É que uma grandeza é vetorial e esta que depende de energia é escalar. Cuidado! Quando o professor botou essa ideia aqui na nossa frente, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei e entendi, ó, ah, legal, é verdade, ó. Né? Se eu pego o campo elétrico, multiplico pela distância, corto ao quadrado. Como eu entendi até a origem da fórmula, eu pensei, oba, vou poder usar quando eu quiser. E naquela tarde, depois de assistir a aula de manhã, eu obedecia a dica da galera, eu ia para casa e fazia exercício logo depois do almoço. Eu saí usando aquela fórmula lá, bem feliz. E foi dando tudo errado. Dando tudo errado, cheguei puto já na outra assistência, né? Fui puto pro colégio, professor, fui resolver tudo errado. Ele foi olhar meus cálculos. Senhor Otávio, estavas usando a fórmula onde não podia? Não sei se por distração minha ou por falta de aviso, esta fórmula só serve para campo elétrico uniforme. Quando que nós temos campo elétrico uniforme? Quando, por exemplo, nós temos uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Aí as linhas de campo lá entre as placas são paralelas e igualmente espaçadas. Aí a fórmula funciona. Mas numa situação genérica como essa aqui, ó, uma situação genérica em que eu tenho uma carga fixa e eu vou pegar uma carga de teste e vou deslocá-la do ponto A para o ponto B, esse campo elétrico no entorno dessa carga é uniforme? Não, esta fórmula vira lixo. Se usar essa fórmula nessa situação, dá problema. E aqui um momento delicado. Como eu vejo os alunos se confundindo para calcular o trabalho para levar uma partícula de carga Qzinho do ponto A até o ponto B, sendo que tem uma carga Qzão a uma certa distância dA e dB. Eu sei essa distância dA, eu sei essa distância dB. Galera, cuidado. Dá uma olhada na diferença entre essas fórmulas aqui, ó. VV. Energia e trabalho é a mesma coisa que energia. São sinônimos, Joule? Concorda? Carga e carga. Essas fórmulas são idênticas, né? O detalhe é que nessa aqui, ó, eu coloquei o começo e o fim. Essa fórmula ela é mais
mais honesta, ela é mais verdadeira do que a de cima. Porque sempre que eu falo em potencial, 10 volts, na verdade eu estou falando de uma diferença de potencial. Quando eu digo VAB é 10 volts, eu estou falando, olha, do ponto A para o ponto B tem uma diferença de potencial de 10 volts. E na prática não existe falar assim, ó, aqui tem 20 volts. Tem que ser em relação a alguma coisa. Se eu digo que aqui tem 20 volts, eu estou dizendo que é em relação à Terra que é zero. Olha que interessante. Se eu estou no meio do espaço sideral, aqui tem uma carga, e eu digo que aqui é 10 volts, eu estou dizendo que é 10 volts em relação ao infinito, lá longe. Ou seja, não existe voltagem, existe sempre a diferença de voltagem. Por isso que essa fórmula aqui é idêntica àquela, mas ela é mais honesta. Mas tem vestibular que fornece ela assim, ó, mesmo ela sendo um pouquinho mentirosa, aquela fórmula ali. Cara, olha o que eu vou fazer para calcular o trabalho para levar essa carga de A até B. Eu vou pegar a definição de potencial elétrico, a definição completa de A até B. Está dividindo, passa VAB vezes Q. Tudo bem para vocês? Como eu quero achar o trabalho de A até B, eu vou ter que achar a diferença de potencial de A até B. Certo? O problema, o que é VAB? VAB, pessoal, nada mais é que VA menos... E ele não te fornece isso no vestibular, que é muito básico essa parte. Saber que VAB é VA menos VB é muito básico. Só que olha só o que o aluno geralmente faz aqui e que dá problema para ele. O que é WAB? É VA menos VB vezes Q. Vamos pensar no sinal depois. Tá? Por enquanto não precisa se preocupar, porque ó, a parte de energia não era em módulo, né? A parte que tem módulo é o da força. Aqui, ó. Aqui não tem módulo não. Tá? Mas depois nós vamos pensar no sinal. VA menos VB. O VA é maior que VB, né? Aumenta a distância e diminui o potencial. Certo? Vai ficar positivo, né? E de fato, se essa carga for positiva, quando eu soltar ela, ela vai ser repelida por aquela lá para vir para cá. Então ela vai o campo elétrico vai realizar um trabalho no motor. A força vai ser a mesma direção do deslocamento. Então tem que dar positivo mesmo. Certo? Galera, olha só qual é o problema aqui. Ó. O problema aqui é o seguinte, se o cara não te forneceu quanto é o VA e quanto é o VB, como é que tu vai calcular esse V? K vezes Q sobre DA menos, quem é o VB? K vezes Q sobre DB. É muito comum o aluno, na hora que for fazer essa conta, em vez de fazer esse cálculo e subtrair desse, ele prefere pegar as distâncias, subtrair e fazer um cálculo só. Cuidado, gente. K vezes Q sobre DA menos K vezes Q sobre DB é diferente de K vezes Q sobre DAB. Não é só subtrair embaixo que vai dar o mesmo resultado. Tem que tirar o... dividir pelo... multiplicar pelo de cima. Então, cuidado. Agora tu vê, ó, na nossa apostila de extensivo, veio essa fórmula lá pra gente no meio da apostila. Ó. Se o aluno sai resolvendo questão usando essa fórmula e fica viciado nela, chega no vestibular, opa, caiu aquela que eu acerto. Ele vai no formulário e não tem a fórmula que resolve a questão magicamente. Não tem. Ou seja, tu tem que estar apto nesse vestibular, se cair essa pergunta, calcule o trabalho da força elétrica para deslocar a partícula de A até B, eu vou ter que ter a astúcia de pegar a definição de potencial elétrico no formulário, lembrar que VAB é VA menos VB e substituir cada um daqueles V's por K vezes Q sobre D. Distância A, distância B. E fazer a conta bonita. Tira NMC, divide pelo baixo, multiplica pelo cima. Então isso aqui é perigoso. Às vezes na maneira do cara estudar, o cara estuda achando que no vestibular vai ter essa fórmula que resolve o problema para ti. Não vai. Vai ter essa e vai ter essa aqui, ó. Através dessas duas e deste bom senso é que tu chega na fórmula ninja. Nem pensar em cortar caminho usando aquela fórmula lá, hein? Acabei de mostrar que aqui o campo elétrico não é uniforme, ó. As linhas de campo são divergentes, tá vendo? Ou seja, o campo elétrico é mais fraco aqui e mais forte aqui, onde as linhas estão mais juntas. Às vezes o aluno fica bravo, ele fica assim, professor, bota número, eu fico confuso com a letra. E eu insisto, não. Com a letra
tu está pensando em qualquer situação do mundo. Eu resolvi todas as questões do mundo que pedem para calcular o trabalho para deslocar uma partícula de A para B dessa maneira. Se eu tivesse colocado o número, tu ia entender só aquela questão. Se o cara trocar o número do vestibular, poderia ficar confuso. Assim não, assim agora, o que eu preciso saber para calcular o trabalho de A até B? As distâncias, a carga geradora e a carga que foi deslocada dali até ali. Agora pode botar os valores, não interessa quais são os valores, matemática básica, eu quero acreditar que vocês se safam ali. Bom, eu acho que assim, um pulo importante que a gente vai dar agora é sair da ideia de campo elétrico e potencial elétrico sem aplicação prática e vamos ver uma aplicação prática bem interessante. Quando a gente calcula o campo elétrico e o potencial elétrico no interior e no redor de uma esfera carregada. Imaginem que essa esfera está carregada com apenas 4 partículas positivas, 4 prótons em excesso. Essa é uma ideia absurda. Só de tu sassaricar na tua cadeira ou atritar o teu bumbum na cadeira, tu ganha ou perde 1 milhão de elétrons pro estofado e não muda nada na tua vida. O cabelo nem arrepia, nem parece que tu ficou minimamente eletrizado durante algum tempo. Então, vou botar até mais aqui, mais uns prótons aqui. Mesmo assim, é uma quantidade ridícula de prótons. E esses prótons, na verdade, eles não podem se deslocar, né? Quem estaria se deslocando são os elétrons, e seria sassaricante o movimento deles. Porém, isso ali não vai interferir, mesmo que a gente considere as cargas paradas, matematicamente vai dar o mesmo resultado, por incrível que pareça. Vamos pensar no campo elétrico ali no centro? Este próton gera um campo elétrico para lá. Este outro próton gera um campo elétrico no sentido, como os prótons têm a mesma carga e as distâncias são as mesmas, esses campos elétricos se anularão, esses também e esses também. Por isso que lá no centro o campo elétrico é nulo. Campo elétrico em função da distância. Quando a distância até o centro é zero, o campo elétrico é zero. O mais legal é que se eu for fazer a análise aqui, ó, o campo elétrico dessa aumentou, o campo elétrico dessa diminuiu, só que todas elas vão ter influência, ó. Esses campos aumentaram e todos esses outros campos aqui, ó, diminuíram. O que a gente observa? Que agora tem mais campos menos intensos apontando para lá e menos campos mais intensos apontando para cá. Só que a soma vetorial continua dando zero. É por isso que o campo elétrico ali é zero. E ali é zero. E quando encosta na esfera infinitamente fina, aí deixa de ser zero. Quando eu estou no raio, não é mais zero. Dá um certo valor. Aí ele vai cair. Mas quando eu desencosto da esfera infinitamente fina, dobra o campo elétrico, dá um salto. E aí sim, cai com um quadrado da distância. Eu olhava para isso no terceirão, decorei para ir para o vestibular, mas meu coração pensava, Deus não é assim. Não, isso não existe na natureza. E agora no curso superior de física eu descubro que eu estava certo. Deus não é assim, isso não existe na prática. Só na bosta do ensino médio que a gente finge para vocês que pode haver uma casquinha infinitamente fina. Como assim uma casquinha infinitamente fina de metal? Não tem espessura? Então não existe. Concorda comigo? Quando o cara, porque no curso superior lá a gente analisa uma esfera grossa de metal. Aí a gente vê que na esfera grossa de metal, da superfície interna para a superfície externa, o campo elétrico vai crescendo linearmente. Como aqui no ensino médio a casca é infinitamente fina, dá um salto. Esse salto existe na natureza. O que não existe é esse daqui para cá, porque como a esfera tem uma casquinha, a casquinha vai crescendo linearmente o campo elétrico. Estou te falando isso para o cara que for para o curso superior não ficar me xingando depois. Pelo menos eu contei a verdade. Então o que vai cair no ensino médio? Casca infinitamente fina. Como é que é o gráfico do campo elétrico? Essa maluquice. Potencial elétrico. Se eu fosse fazer a mesma análise, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Quer dizer que o potencial elétrico dessa carga é positivo, o dessa é positivo, esse é positivo, não é seta que aponta para lados opostos passando lá, então não vai ser zero o potencial elétrico, vai dar um valor
O problema é que se eu vou para uma outra região, os potenciais gerados por essa carga aumentaram. E os potenciais gerados pelas outras diminuíram de tal forma que o potencial continua dando o mesmo valor. Agora não é mais zero, é um valor constante. Quando chega no raio, o potencial começa a cair. Só que como ele não cai com o quadrado da distância, a queda, essa curva é menos... Isso, a queda dela é menos intensa que da outra. Cara, quando o Faraday trouxe esses resultados para a comunidade científica, a galera que estudava física na época começou a rir da cara do Faraday. Ah, tá bom, Faraday. Já que no interior, o Faraday, de uma esfera condutora carregada, o campo elétrico é nulo. E a diferença de potencial não existe, é constante o potencial, quer dizer então, né, Faraday, que lá dentro tu não tem risco nenhum para ti. As cargas externas não vão influenciar as cargas do teu corpo, tu não vai tomar choque e tu não vai... O Faraday falou, é verdade. E a galera não acreditava nessas análises dele. A galera, não faz sentido isso que nós falando. Para tentar provar para o mundo que ele estava correto, ele fez aquela gaiola gigantesca, conectou num para-raio e em dia de tempestade elétrica se enfiou na gaiola até que alguns raios atingissem a gaiola na frente de uma multidão para ele poder sair da gaiola ileso e provar para o mundo que a matemática maluca dele só falava da verdade. É por isso que estar numa região como essa, em concreto armado, né, com ferro, com vergalhões ao nosso redor, é o lugar mais seguro que nós podemos estar em um dia de tempestade elétrica. Um outro lugar maravilhoso para se estar é o carro, desde que não seja um carro de fibra. Não importa o pneu não interessa em nada. O pneu não te ajuda em nada. Pelo contrário, o pneu tem um certo perigo. Se o teu carro for eletrizado, de uma quantidade não suficiente para deseletrizar pelo pneu, ao sair do carro pode tomar um choquezinho, né? Já que o pneu não permitiu que o excesso de carga saísse do carro. Choquezinho mesmo ou é um choquezinho? Para algumas pessoas pode ser um pouco mais desagradável. Tem pessoas que têm a resistência elétrica do corpo um pouco menor, vão ser percorridas por uma corrente um pouco maior. Então vai sentir um pouco mais a influência. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu fui visitar o meu primo uma vez em Belo Horizonte e ele reclamava sempre. Ele ia fechar o Corsinha dele, aí... O que foi, ô mocinho? Oh não, cara, tomei outro choque. E ele passava a viagem toda reclamando daquela forma daquele carro. Ele ia fechar, merda. E eu, pô, não é possível, mocinho. Então peraí, tu não sai do carro, que eu vou sair do carro e vou ver se tem eletricidade estática no carro. Aí ele ficou no carro, eu saí do carro, encostei uma mão no carro, encostei a outra mão no chão, nada. Tinha uma poça d'água do lado, molhei a minha mão, molhei as duas mãos, porra, nada, não, sim, pode sair que não dá nada. Ele saiu, pá, tá de sacanagem, isso aí é viadagem tua, não pode. Aí eu, não, vamos tentar de novo. Parou na casa dele, não saí do carro. Saí, fui na porta dele, eu tinha feito o teste na minha porta, né? Fui na porta dele, nada, e aí eu fiquei ali, então, acocorado do lado, sai, quero ver. Ele foi sair, porra, na hora que o bicho vai fechar e o cotovelo tá próximo da minha testa, eu tomo um choque na testa. Pau! Porra, o problema é tu, bicho. É tu que tá eletrizado, não é o carro, cara. Não sei se de repente a malha da roupa com a malha do estofado, ele eletrizava, e na hora que ele ia descarregar através do carro, ele tomava um choque. Lógico, não interessa onde é que a carga está, se está no corpo dele ou no carro, certo? Sim, ó, provavelmente depende da roupa que a pessoa está. Filha da minha namorada, a gente ia andar com ela quando era mais novinha no shopping, e aí andava de mão dada. Tinha uma calça de nylon satânica que a guria usava, que ia arrastando, e andava de mão dada com ela, porque daqui a pouco do pau, tomava um choque. Essa guria tá eletrizada. Então sempre que ela ia usar a maldita calça, tinha que mandar a guria ir na frente ou com a mão no corrimão para ir deseletrizando já na hora, porque senão era um cagaço atrás do outro. E tem vários, tem N exemplos. Minha namorada sai do banho com o namorado, porra, fui dar um beijo no cara, tomei um choque. Ela disse assim, claro. Minha irmã e o namoradinho. Aí eu assim, explica essa história direito, como é que foi a cena, explica direito. Aí ela falou, não, eu tava na toalhinha, saí do box, o namorado tava dentro do box ainda, se secando, eletrização por atrito, um conectado com a terra, o outro no tapetinho isolado, digamos assim, depois da eletrização por atrito, dá um beijinho. Aí óbvio, o cara tá eletrizado, o outro não, né? Vai dar o beijinho, vai dar um choquezinho ali, nada além disso. O apaixonado acha que é o amor, né? Mas não, foi só a eletrização por atrito, certo? Galera,
no inverno tu pode perceber isso toda hora, tá? Quando o cara usa blusa de lã, a lã é ótima para eletização por atrito. Ao tirar, se tu tá num quarto silencioso e escuro, e tu vai tirar tua blusa de lã daquele jeito clássico, tu vai arrastar aqui, né? Se tu tá com o olho aberto e bem atento, tu escuta o da carga elétrica e pode até ver alguma coisinha. É muito legal, cara. Ó, o ideal é que o ar esteja seco, certo? O ar esteja seco. Se o ar estiver muito úmido, à medida que atrita, já eletriza e já deseletriza pelo ar, certo? Mas é bem legal. Tem uma divertida também que é com pastilha, não sei se tu já viu algumas. Tu pega aquelas pastilhas de, não é mentos, é umas outras que tem um furinho no meio, que ela é meio crocantezinha. Pega uma pastilha daquela e esmaga no teu dente, num quarto escuro na frente do espelho. Tu vê ela dá uma brilhadinha na hora, certo? Então, às vezes, só de tu quebrar o material, né, tu pode gerar uma eletrizaçãozinha por atrito nas próprias partículas do material se atritando, né, e dar uma brilhadinha. Tu vê, né, cara, o cara que vê uns fenômenos desse, né? E às vezes não, cara, às vezes é uma coisa mais palpável. O avião, pô, a galera fica assustada de andar de avião quando o tempo tá fechado, né? Vai que o raio cai no avião. Cai toda hora e não acontece nada porque a energia flui na parte externa do avião. Raros foram os acidentes que ocorreram por raio cair no avião. E não é porque o piloto morreu eletrocutado, é porque o raio destruiu algum aparelho importante do avião e por isso o avião ficou fora de controle. Mas via de regra, cara, todo santo dia, milhares de aviões tomam um raio e não acontece nada. Outro fenômeno interessante. Mas não dá pra sentir. Não, na verdade é o seguinte, cara, tu escuta, tu vê o clarão, gritaria no avião, mas é só, entendeu? Aquele o cara circunspecto engravatado, todo mundo mentiroso no avião, né? Aí, dá aquele. E assim, ó, foge do racional. Eu conheço um caminho do meu pai, pô, o cara é engenheiro mecânico, o cara entende de turbina, o cara entende de avião. A carreira dele não decolou porque ele não podia pegar avião. O cara trabalhava para entrar de Gutierrez, uma das maiores empreiteiras do Brasil, né? E aí, porra, tem uma obra em tal lugar. Eu vou de carro, ele falava. Pô, mas como tu vai de carro, cara? São 2.000 quilômetros, não dá, tem que chegar lá amanhã. Não, eu vou de carro. Então tu vê, cara, o cara se recusou a alguns empregos legais porque ficava encagaçado. E o pior, como ele entendia de motor, ele sabia que os banheiros eram próximos das turbinas, então ele ficava o voo inteiro, ele ia no banheiro e ficava escutando a turbina. Essa aqui tá redonda. Aí ele ia no outro banheiro, meu Deus, isso aqui não sei, tá maluco. Então tu vê, por mais racional que tu seja, por mais que tu entenda da física, às vezes a racionalidade foge do controle, né? Aí olha só que loucura, o cara tá voando de avião, o piloto começa a falar, porra, cara, eu tô vendo que a superfície do avião aqui tá com uma cor estranha, tem uma luz meio brilhante ali, tremeluzente, eu preciso ver o que porcaria é essa. De tanto os aviadores falarem dessa iluminação estranha na fuselagem do avião, os caras foram investigar. O ar, quando atinge a fuselagem do avião, é um monstro para desenhar, né? Quando o ar atinge a fuselagem do avião, ele se atrita com a fuselagem do avião. E o avião fica eletrizado. Chega uma hora que a eletrização é tão grande que começa a deseletrizar. O ar fica condutor na superfície do avião. E se o dia estiver bem seco e for à noite, tu vai ver uma luz esverdeada ali, cara. Uns raiozinhos saindo da fuselagem do avião. Ai, meu Deus. Tem até nome, fogo de Santelmo. Fogo de Santelmo. Então é uma eletrização que acontece na superfície. Se o cara está acompanhando o avião através de um outro avião na parte de trás do avião, tem o rabinho do avião, tudo bem? E olha ali aquela pontinha. Cara, o cara que está com o avião num dia seco, à noite, voando atrás de um outro avião, ele vai ver umas faíscazinhas saindo ali daquela pontinha. Fogo de Santelmo. E se o cara não sabe o que é, né, pode vir na cabeça outras ideias bizarras, né? Os alienígenas, como sempre. Alienígenas? É uma faísquinha, Ah, legal. Nem toda, né? Isso, ó, nem toda faísca que tu vê na tua vida é oriunda de cargas elétricas. Por exemplo, o isqueiro, certo? Pode haver até uma eletrização por atrito ali, mas não é o que faz as fagulhas saírem, né? É o atrito que aquece a fagulha. É o aquecimento.
certo? Que larga aquele pedacinho de carvãozinho incandescente e que bota o gás em combustão. Tem isqueiro, cuidado, hein? Estou falando do isqueiro que tu gira aquele rolinho. Tem um isqueiro que tu aperta, ele gera uma faísca. Uma faísca por diferença de potencial mesmo. Esses isqueiros elétricos, se tu segura o acendedorzinho dele e dá o apertando, dá um choquezinho. Certo? Aqueles que são elétricos dá choquezinho. Tem o mesmo princípio de funcionamento daquela canetinha que tu manda um idiota apertar, o cara aperta, certo? Tá, o clássico. Chicletezinho, Sabe aquelas ele chegava assim nos meninos, ligava, dá choque. Claro, com certeza, é isso mesmo. O motorzinho funciona por corrente elétrica. Ô galera, olha só. Por que acontece um centelhamento maior bem no biquinho da cauda do avião? Por causa do poder das pontas. Quando uma superfície está carregada, as cargas se espalham igualmente pela área da superfície. Mas numa região pontiaguda eu tenho mais área e menos volume. Se eu for analisar uma certa região, eu percebo que no mesmo volume na ponta tem mais carga do que numa parte plana. Por isso que o campo elétrico vai ficar mais intenso aqui, se esse cara continuar recebendo carga. E se houver a descarga, vai ocorrer a descarga a partir da ponta. No interior. Como? No interior. Bacana, garoto. Se eu estiver ali dentro, se eu for analisar ali dentro, o campo elétrico não vai ser absolutamente nulo. Certo? Ou seja, aí um amigo levantou, professor, a história do carro. Se eu estou no carro, num cantinho do carro, o raio cai. Mas na verdade o carro não tem regiões pontiagudas, né, cara? Mesmo a parte mais dobradinha ali, cara, tu não vai ter uma quina tão grande a ponto de ter uma eletrização que a descarga ocorra internamente. A descarga ocorreria externamente. Por isso, dos lados iguais, Na ponta, encostado na ponta não. Mas o problema é que na parte de fora o campo elétrico é muito maior. Por isso que a descarga ocorreria na parte de fora. Então, mesmo nessa caixa de vergalhões, nós estamos a salvo. Certo? Agora olha só, galerinha. Mas não pode se respirar tão tranquilo. É importante saber, tá na moda comentar isso, que na verdade, galera, para-raio, ele não deveria ser chamado para-raio. Ele deveria ser chamado chama-raio. Tá? O raio, ele, numa casa com para-raio, cai muito mais raio do que numa casa sem para-raio. Ele é o ponto mais alto, então ele, na verdade, o para-raio é um disparador de raio. Mas por que eu quero que dispare um raio na minha casa? Porque é melhor que um raio dispare da tua casa para a nuvem do que da nuvem para a casa. Porque se for esse raio, que é só 7% dos raios, porque assim, galera, a Terra, ela é carregada negativamente, certo? Ela tem excesso de carga de elétrons, a Terra. Professor, por que eu não tomo choque então? Porque tu também está com excesso de elétrons, já que estás em contato com a Terra. Então, na verdade, como tu é condutor, não existe diferença de potencial da tua testa para os teus pés. Mas no ar existe. A cada metro tem 100 volts de diferença. Olha que loucura, bicho. Do chão a 1 metro de altura tem 100 volts de diferença. Quer dizer que se a carga elétrica da Terra é negativa, ela tem excesso de elétrons, quando uma nuvem com excesso de prótons passar próximo da Terra, os elétrons vão querer migrar da Terra para a nuvem. Esses elétrons vêm pelo para-raio e são disparados do para-raio para a nuvem. Ocorre faiscamento na ponta do para-raio e como ele é feito de aço, ele não pega fogo. O perigo de um raio não é o cara morrer eletrocutado, é raro o cara morrer eletrocutado no raio, é mais comum o cara morrer queimado pelo raio. Porque pega fogo na casa onde o raio caiu. Por isso que o para-raio não deixa a casa pegar fogo. Beleza? Agora, a ideia é essa, é que tu tenha uma estrutura própria para que o aquecimento na região não esteja próximo de nada. Agora pega um cabeça de balde, bota o para-raio encostado no telhado, não com a haste para cima. Vai esquentar tanto a ponta do telhado que vai botar fogo no edifício. Tem que ser muito cabeça de balde esse instalador de para-raio. Agora olha só. Pode acontecer de duas massas de ar estarem se atritando, uma nuvem fica positiva, a outra... Chega uma hora que essa nuvem fica mais negativa do que a Terra, aí os elétrons seriam disparados da nuvem para o chão.
Nesse caso, meu querido, esquece teu para-raio. Não vai adiantar nada. Tu pode estar do lado do meu para-raio, o raio pode cair na tua cabeça, vindo da nuvem para cima. Só que são só 7% dos raios. Ou seja, já ser atingido por um raio, ou estar na proximidade de um raio, já é raro. Tira 7% disso, ficou mais raro ainda. Mas tu vê, para-raio não é a solução para todo raio, só para 93%. Tem 7% do raio que mata o cara dentro de casa. Loucura, né? E esse raio que vem de cima para baixo, ele é aleatório. Ou seja, não vai bater sempre no ponto mais alto, tem que ser muito cagado. Tem famosas histórias de cara que tomou 6, 7 raios e não morreu, só fala. Não morreu. Cara, cuidado, quando a gente fala isso, não quer dizer que o raio entrou no corpo dele, passou pelo coração dele e ele é o homem de ferro. Não. É porque a pele dele estava molhada, entendeu? Ou estava com uma corrente, ou estava com uma roupa encharcada e a corrente elétrica passou pela parte externa do corpo. Aí teve queimadura grande, teve lesões, o barulho ensurdeceu o cara, mas o cara sobreviveu. E é cabeça de bagre, né? Porque porra, o cara mora numa região que cai raio pra caramba, vai pescar no meio do pântano quando tá caindo raio, é mais que morrer de raio, certo? Aí repete isso, já aconteceu 6 vezes, de novo. Um avião e tu embaixo do avião. Ah, sim, entendi. Ó, na verdade, cara, quando tu tá caindo, pode ocorrer eletrização sim, certo? Só que essa eletrização, à medida que ela vai ocorrendo, tu já vai se descarregando. Só numa situação de ar muito seco, que tu chegaria embaixo e na hora de encostar na terra, de repente sentiria uma descarga maior, entendeu? Teria que ser num lugar de ar muito seco, porque a parte mais alta da atmosfera, ela, pela temperatura ser menor, há poucas gotículas de água que existem se aglomeram e deixam, né, o ar mais condutor. Então é por isso que um paraquedista não precisa se preocupar com a eletrização por atrito durante a queda. Mas interessante a pergunta. André, você quer fazer uma professorzinha? Quer perguntar alguma coisa? Interessante. Ô galerinha, olha só. Claro que eu gostaria muito que vocês fizessem exercício da parte eletrostática para a gente poder, né, tirar umas dúvidas na próxima aula, mas eu gostaria de aproveitar esses minutos finais só para lembrar de eletrodinâmica. O que vai acontecer agora de eletrostática para eletrodinâmica de importante? Quando cai um raio, tu falou que o som é uma onda bem grande que propaga magnético. Aquele dia que caiu um raio na aula, tu contou desde a segunda estática, assim, tu tem que jogar de se cai em cima, eu não vou ouvir. Se cai em cima de ti, provavelmente tu não vai ouvir, tu vai estar apagada antes, né? Antes de poder perceber. Na verdade é o seguinte, ó, quando o raio cai muito próximo da gente, o clarão e o barulho chegam para os nossos sentidos ao mesmo tempo, né? Como o nosso sistema aqui ele é lento para a realidade, né? Quando uma coisa aconteceu, eu só vou tomar consciência de que a coisa aconteceu algum tempo depois. O legal disso é aquela câmera lenta, né? O cara bota o dedo na torradeira ou na ratoeira e aí fica filmando o cara. Aí o cara bota o dedo na ratoeira, a ratoeira espreme o dedo do cara ainda tá rindo na filmagem. Aí depois de um tempão que o dedo já tá fudido, o cara... Ou seja, do ponto de vista microscópico, a nossa realidade ela tem um delay. Acontece a coisa depois de um tempo é que meu cérebro, aconteceu. Quando o raio cai muito perto, tu vê o clarão e o barulho já chega, tu não consegue distinguir essa diferença mínima de tempo. Então tu vai escutar o barulho, mas tu não vai conseguir sentir diferença. E se o raio cai em ti, acredito que o teu sistema vai falir antes de tu poder perceber que alguma coisa aconteceu. As pessoas que descrevem quando são atingidas pelo raio, elas só falam, depois tinha um monte de gente próximo de mim, meu corpo estava super quente, aquele calor todo e o zumbido. Ou seja, a pessoa não lembra direito do momento. Aquela filmagem louca, né, cara, da galera jogando futebol, não sei se vocês já viram aquele vídeo. Galera jogando futebol, tal, e cai um raio no campo. Cara, só dá de ver os jogadores se jogando no chão, todo mundo berrando com a mão na orelha na hora. Ou seja, aqueles caras, o raio caiu na região do campo, não foi em cima de um dos caras. E mesmo assim um monte de cara aqui, né, esportista geralmente não é tão fresco quanto a maioria das pessoas. O esportista ele é resistente à dor geralmente, né, porque ele sofre dor todo dia e não desiste de jogar futebol, né. Então o cara fica mais raçudo. E cara, olha, adultos deitando no chão em posição fetal, que nem criança.
Se sobrar tempo depois de arriscar exercício de eletrostática e tu vier com a eletrodinâmica lida, a revisão fica mais efetiva. Mas são duas, né? Não são duas? Pô, de sacanagem, não querem minha aula mesmo hoje, hein? Brincadeira.